Olá, shalom para todos vocês. Hoje nós vamos falar sobre a árvore da vida, a Eitz Haim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore Eitz, o madeiro aonde Yahushua HaMashiach foi executado e se ofereceu como sacrifício por mim, por você e por toda a humanidade. No vídeo de hoje estamos dando continuidade ao Salmo 1. Nós estamos no versículo 3 agora. Nesse momento nós vamos falar sobre as bênçãos decorrentes da obediência, em pessoas que souberam exercitar o não em suas vidas, no versículo 1 desse Salmo 1, daqueles que souberam dizer sim para a Torá de Yahuwá, para a palavra do nosso Criador, no versículo 2. E agora nós vamos nos deparar com esse versículo 3, no qual nós percebemos a beleza dessa imagem, é bem poética. O rei Davi, ele descreve algo bem interessante. Quando ele fala de uma árvore plantada junto a correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cuja folha não cai, tudo quanto ele fizer prosperará. E nós vamos ler esse versículo 3 do Salmo 1 em hebraico e depois vamos para a tradução e os comentários. Vechaya ke'etz shatul al palgei maim, asher pireio iten beito, ve'alechu lo ibol, vechol asher ya'aseh yatzliach. A tradução, nós vamos ver agora, diz assim: e será como uma árvore plantada junto às correntes de águas, que produz seu fruto na estação correspondente e cuja folha nunca seca, e tudo o que ele faz prosperará. Esse início do versículo 3 fala, em hebraico aparece a expressão verhayá. Verhayá. Sempre que aparece a expressão verhayá, que pode ser traduzido como e será e acontecerá, de acordo com os sábios do nosso povo, prenuncia algo muito bom. E uma outra curiosidade sobre essa palavra verhayá é que tem as 4 letras do nome do Eterno, só que dispostas em outra posição as letras. É como se estivessem embaralhadas as letras. Por exemplo, o tetragrama, que vai formar o nome do Eterno, que é Yud He Vav He, as 4 letras, que a pronúncia é Yahuwá. Então essa palavra Verhayá, que é a primeira do versículo 3, é Vav, He, Yud, He. Então vocês perceberam que são as mesmas 4 letras, mas dispostas em outra posição. O rei Davi, ele está descrevendo a Eitz Haim. Não tem como ler esse versículo 3 do Salmo 1 sem visualizar a árvore da vida. Ele fala de uma árvore que está próxima a ribeiros de águas. Então a gente lembra que em Bereshit, Gênesis, capítulo 2, versículo 9 e 10, em que é mencionada a Eitz Haim, a árvore da vida, essa árvore da vida, em Bereshit, em Gênesis 2, 9 e 10, ela está próximo de 4 rios. Nós percebemos também que em Gileana, Apocalipse, capítulo 22, versículo 1 e 2, também é descrita essa Eitz Haim, a árvore da vida, e também ela está sempre associada a águas próximas a ela, o rio da água da vida. Inclusive em Gileana, Apocalipse 22, 17, também vem falar dessa água da vida. Vamos analisar o seguinte: o salmista está fazendo a seguinte descrição. Ele diz que e será como uma árvore plantada junto às correntes de águas, que produz seu fruto na estação correspondente. Nós vamos parar aqui nessa metade. Então, a mente de um hebreu, de um israelita, quando passa os olhos por esse texto aqui, visualizando essa árvore, logo de cara pensa que o rei Davi está falando sobre a árvore da vida. Ou seja, então o rei Davi, ele está exprimindo uma tristeza pela humanidade ter perdido essa batalha, porque quando Adão e Havá eles pecaram, eles trouxeram essa consequência ruim para toda a humanidade. Pois bem, então nós vemos que a árvore, o relato de árvores, tanto no episódio do pecado de Adão e Havá, quanto aqui nesse Salmo 1, versículo 3, a árvore está ocupando o papel central. Logo de cara, nós vamos sentir uma alegria pela descrição dessa árvore e, ao mesmo tempo, uma tristeza por termos perdido o direito a Eitz Haim. A palavra
árvore em hebraico é eitz, é a palavra eitz. Então nós percebemos que o pecado ele entra vamos dizer assim, no cenário da história do ser humano através de uma árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. O ser humano ele perde o direito de ter a conexão com uma outra eitz, uma outra árvore, que é a árvore da vida, Eitz Haim. Lembra que eles são expulsos do Gan Eden, porque Elohim falou, para que não suceda que o homem vá e coma da árvore da vida e viva para sempre. Ou seja, nós não teríamos acesso à salvação através de Yahushua HaMashiach, porque nós viveríamos para sempre com o pecado dentro de nós. Então não teria solução para esse pecado. Então nós temos, através do sacrifício do Mashiach, de novo a tikva, a esperança de termos novamente o contato com a árvore da vida. Então nós percebemos que Yahushua HaMashiach preenche todos os requisitos de servo sofredor da profecia de Yeshayahu Hanavi, de Isaías o profeta, que começa no capítulo 52:13 e vai até o 53:12 de Yeshayahu. Então nós percebemos isso. Como também a profecia de Daniel Hanavi, Daniel o profeta, no capítulo 9, em que ele diz Ikaret Mashiach, que seria cortado o Mashiach. Então nós sabemos que, de fato, isso ocorreu. Essa profecia de Daniel, ela dizia que Mashiach precisava vir e oferecer a sua vida como resgate, que ele seria cortado antes da destruição do segundo templo. E sabemos que o segundo templo foi destruído no ano 70. E de fato, 37 anos antes disso, no ano 33 da nossa era, Yahushua HaMashiach, ele se ofereceu como resgate por toda a humanidade e ressuscitou ao terceiro dia. Ele morre numa quarta-feira e 3 dias e 3 noites depois ele ressuscita, no findar do Shabat, no Motzai Shabat, no Havdalah. Percebemos que esse Salmo 1, versículo 3, fala de árvore, correntes de águas, como nós falamos anteriormente em Gileana, Apocalipse 22:17, fala Veruach vea hakalá rimbo, e o Espírito e a noiva dizem, vem, e quem tem sede que beba gratuitamente da água da vida. De acordo com a cultura israelita hebraica, a menorá, que é conhecido em português como candelabro, é também uma personificação da árvore da vida. Se você parar para pensar, o candelabro, a menorá, ela lembra o formato de uma árvore. O castiçal com 7 braços é uma tipificação do Mashiach, que também é a luz do mundo. Aqui nós temos um paradoxo. Como que Davi está sentindo alegria comentando sobre a árvore da vida, essa árvore plantada junto a correntes de águas, como ele está sentindo alegria se de fato a lembrança que todas as pessoas têm dessa árvore é o quê? Que ela foi perdida lá no Jardim do Éden. Mas é porque Davi, movido pela Rua Elohim, pelo Espírito de Elohim, ele está contemplando que no futuro o Mashiach iria resgatar a árvore da vida para toda a humanidade. E nós percebemos também, por exemplo, em Gileana, Apocalipse, capítulo 22, o retorno da árvore da vida junto ao rio da água da vida. Sempre que essa árvore é mencionada, ela está próxima às águas. Tem uma expressão em hebraica, quando a gente quer denotar tristeza, Vayehi. Então, Davi poderia ter começado esse texto com Vayehi. Sempre que aparece Vayehi, é algo triste, mas Davi, movido por Elohim, ele usa Verhayá, nos forçando nos ajudando a decifrar esse paradoxo. Então, Davi aqui está contemplando o futuro, no qual teríamos acesso à árvore da vida. Então, que nós possamos refletir sobre isso, que possamos entender que a pessoa que soube dizer não para o que é errado, no Salmo 1, versículo 1, soube dizer sim para o que é o certo, Salmo 1, versículo 2, ela finalmente vai ser comparada a Eitz Haim, a árvore da vida. Por onde essa pessoa passar, ela vai difundir, ela vai espalhar a vida
do nosso Elohim. Nós vamos agora para a conclusão desse shiur, desse estudo. Eu queria que você refletisse comigo. Meler Davi, o rei Davi, disse que nós seríamos como uma árvore plantada junto às correntes de águas e que produziríamos fruto na estação correspondente. Que você possa refletir sobre essa mensagem. Nós estamos concluindo esse vídeo. Que você possa entender que nós precisamos ser como a Etz Haim, a árvore da vida, que ela, em toda a escritura, sempre que ela é mencionada, ela está conectada às águas. Então, as nossas raízes precisam encontrar águas, porque senão a nossa vida vai ser pura sequidão. Que você possa refletir sobre a sua vida, que eu possa refletir sobre a minha vida, e que possamos entender e refletir aonde temos colocado as nossas raízes. Talvez não estejamos produzindo os frutos que tanto desejamos, porque estamos num lugar seco, e não vai adiantar aprofundar as raízes num lugar seco, porque não vai ter água. Então, que Elohim possa abençoar o seu coração, que você possa dar bastante fruto, mas tendo em vista sempre isso, que precisamos estar próximo às águas. No próximo vídeo, vamos estar concluindo esse versículo 3 do Salmo 1, e nós vamos focar especialmente na folha. Nós vamos perceber quantas lições tremendas o Criador colocou na estrutura da folha.